Bom, no último bloco do programa dessa semana, vamos tratar sobre assunto previdenciário. Aliás, a Previdência está sempre em pauta aí, né? Parece que agora eu vi uma declaração do presidente que essa reforma da Previdência, que já deveria ter acontecido há muito tempo, que deveria ter se atualizado há muito tempo, ela será enviada ao Congresso em partes, né? O Rui, prazer em tê-lo aqui novamente no programa. Bom dia, bom dia. Silvio, essa intenção de reforma, ela é velha, né? Não tem um governo que não pretenda mexer na Previdência. É certo que vão mexer na Previdência. Só não mexem pela resistência que encontram, pela resistência, né? É o tamanho da bronca que eles vão ter que encarar. Então, o grande problema hoje é saber por onde iniciar essa reforma previdenciária. Porque todas as categorias alegam que serão prejudicadas. Então, uma das mais evidentes é a parte que toca as mulheres, né? Porque é sabido, né, a gente tem conhecimento que hoje a expectativa de vida da mulher é superior à do homem. Então, é um contrassenso você imaginar que a mulher se aposenta com menos tempo por tempo e com menos idade por idade, e ao mesmo tempo a longevidade da mulher é maior. Então alguma coisa está errada. Mas quem é que vai botar a mão nessa cumbuca? Se o próprio Temer, quando montou o ministério dele, já levou chumbo porque tinha pouca mulher no ministério, imagina agora que ele vai atacar a parte frágil, né? Então, o segredo todo é ir pegar de leve. Faz o seguinte, reforma uma parte, reforma a outra, e reforma a outra, e reforma a outra, atacando parte por parte. Então, hoje o governo está dividido no seguinte ponto. Uns entendem que se a paulada tem que vir, que venha numa vez só, e a grita é única e... Como diz Maquiavel, né? A coisa ruim faz de uma vez só. E a boa tu vai fazendo... A boa vai fazendo aos poucos, para render. Né? Então, hoje, essa divisão no governo é quanto à sistemática, quanto à estratégia, né? Ou se faz tudo numa vez só e aguenta a pancada, e aí, né, tem o argumento de que está consertando o país, ou deixa passar o cavalo encilhado e o momento histórico não é o mais adequado mais adiante. Assim que o país começar a melhorar, ninguém vai aguentar. Então, mas por que não fizeram isso antes, né? Já que o governo está novo, né? Então, primeira coisa, tem que esperar defenestrar definitivamente aquela senhora. Logo a seguir, se o atual presidente ficar por mais 2 anos e meio, que seja, 2 anos e tanto, ele tem todo o tempo do mundo, como ele já se propôs a não se reeleger, não ser candidato à reeleição, então ele tem todo o tempo do mundo. 2 anos é suficiente porque um governo sempre alega o seguinte, os primeiros 2 anos arruma a casa, né? Muito bem. Ele vai pegar justamente esses 2 anos para arrumar a casa, porque ele não tem pretensão logo adiante. Faz o que tem que fazer agora. Porque se ele for fazer por partes, pode não dar tempo e a grita vai ser do mesmo tamanho. Então, ouça uma vez só. Eu tenho a opinião que tem que fazer as reformas, joga no Congresso tudo que tem que fazer, embasa suficientemente essa pretensão, coloca, justifica, explica, esclarece e seja o que Deus quiser. Eu acho que até a estratégia, eu acho que é essa aí, né? Porque agora mesmo o governo teve uma derrota na Câmara, né? Na Câmara, na questão da prioridade lá de votação de projetos do governo. Quer dizer, foi votado contra a urgência, ou seja, já se vê que o Temer não conseguiu, aí é a questão muito complicada, de governo mesmo, a questão de cargo, de divisão de funções e tal, e esse perde-ganha que acontece sempre entre o governo e os partidos de oposição, aqueles que apoiam o governo, é que está trazendo esses problemas. Imagina se o Temer vai colocar agora uma questão da pauta previdenciária para resolver isso aí, com essa cisão que já existe no Congresso. Então ele precisa primeiro esperar que passe a questão do impeachment no Senado Federal,
através desse processo todo que deverá se desencadear em segunda metade de agosto. E a partir daí eu imagino que eu tenho essa mesma ideia como tu. Quer dizer, ele não vai querer mais se reeleger, quer dizer, então ele pode fazer aquilo que tem que fazer, que é necessário fazer, sem esperar a repercussão pessoal para isso, sem esperar que ele venha a sofrer depois como candidato a isso ou aquilo, na pele, essa questão de ter arrumado a questão da Previdência Social. O que eu acho é o seguinte, essa questão da Previdência Social, Rui, é uma questão de comprometimento de geração para geração. E se a atual geração, né, se nós não resolvermos o problema da Previdência agora, encaminhar a resolução desse problema, quem sofrerá com isso serão as futuras gerações. Com certeza. Então, eu acho que tem que haver esse pacto de gerações e o elo de ligação disso não são só os políticos, o Congresso Nacional, as instituições nacionais, incluindo todas as grandes instituições nacionais, mas também o movimento sindical, que está sendo muito radical com essas coisas. Não adianta querer que o governo mantenha os atuais privilégios, muitos privilégios que existem e muitas formas de encobrir a realidade, se daqui a pouco a Previdência não terá como pagar os atuais salários. Com certeza. Acredito, Silvio, assim, que como moeda de troca, o governo poderia implantar definitivamente essas mudanças na Previdência e como moeda de troca fazer, futuramente, nos próximos programas a gente fala sobre isso, mas apresentar como contrapartida, por exemplo, a regulamentação da desaposentação. Você estica o perfil, né, joga para o futuro uma idade maior e um tempo maior, no caso da mulher, e o homem também por uma tabela transitória, mas abre definitivamente a possibilidade da desaposentação, porque vai estimular a arrecadação e vai melhorar, inclusive, o perfil, porque hoje o teto previdenciário, que deveria ser 8.800, 10 salários, hoje ele está em 5.189. Essa recomposição poderia ser oferecida a longo prazo, mas oferecida. Essa reaposentação, ela significa assim, que o cara que voltou a trabalhar, né, está hoje descontando para o INSS e gostaria que esse valor fosse adicionado para elevar a aposentadoria, não é isso? Correto. Mas ele deixa de ganhar a aposentadoria agora, ele tranca a aposentadoria para depois um cálculo futuro? Ou não? Ele continua recebendo e esses valores vão se agregando? Havia duas correntes. Uma que entende que teria que ser devolvido, né, todos os salários recebidos até hoje para calcular uma reaposentação. O aposentado. Isso. Uma corrente, um posicionamento do judiciário. Outra entende que, independentemente de devolução, caberia a reaposentação. Mas o único cuidado é verificar se os salários recebidos ou as contribuições efetuadas depois da aposentadoria estão no mesmo nível, ou seja, num valor igual ou maior do que estava antes. Porque o que pode ocorrer é a pessoa pedir a reaposentação, vir, mas em função da estrutura do cálculo, o valor ficar mais baixo. Então, esse é um risco que o camarada corre também, é um risco que corre. Tá certo. Bom, eu acho que era isso, né, Rui? Vamos ter novidades, eu tenho certeza que, imagino que agora, na virada de agosto, algumas coisas vão vazar disso aí, de algumas coisas que o governo vai fazer, né? Mas, de qualquer maneira, o país está um pouco parado, já se vê movimento da questão da economia, da reversão desse processo depressivo da economia, há uma certa reversão e que vai ganhar um pouco mais de velocidade a partir da definição política do país. Muito obrigado pela sua audiência, um abraço, boa semana e até a semana que vem.